Glória a Deus, irmãos. Quem está com fome e sede de receber a palavra de Deus? Amém. Amém. Hoje a liturgia vai ser um pouco diferente, porque a gente não está preso à religiosidade, amém? Então, depois, no final, o pastor vai subir aqui para trazer uma palavra também e liberar uma bênção da parte de Deus que o Senhor tem através da vida dele para a vida de vocês. Mas agora nós vamos meditar na palavra de Deus. E esse mês nós iniciamos o ano, o mês, aliás, falando sobre uma virtude. Quem sabe a virtude que nós estamos falando esse mês aí? O amor, glória a Deus. Gente, eu fico tão feliz quando eu pergunto e vocês respondem em coral. Isso alegra o meu coração. E hoje eu ainda vou falar sobre amor. E o título da minha mensagem é: Você obedece o que ama. Amém? Nós vamos meditar à luz da palavra o que o verdadeiro amor deve gerar dentro do nosso coração. E a partir daquilo que ele gera no nosso coração, ele vai gerar em nós pensamentos e atitudes. Você sabe, né? O ciclo, como que funciona. Aquilo que você pensa, gera em você sentimentos, emoções que levam você a ter atitudes. E a atitude, aquilo que você faz, gera novamente pensamentos na sua mente, que geram sentimentos que levam você a ter atitudes. E eu quero dizer para você que os seus amores governam a sua vida. E incrível que a gente cantou aqui, né? Que o fogo nos olhos de Jesus queimou todos os outros amores. E eu estava aqui, ouvindo essa canção e pensando, meu Deus, olha só, que forte isso. Porque será mesmo, eu já fiz essa pergunta em um outro momento aqui. Será mesmo que o principal amor na nossa vida que nos governa é o amor de Deus? É o amor de Jesus? Ou será que nós estamos sendo governados por vários outros amores? Como assim, pastora? Por exemplo, me explica melhor isso. Pare para pensar. Por que muitas vezes nós fazemos coisas que sabemos que fazem mal para nós? Por exemplo, comer alguns alimentos que nós sabemos que prejudicam a nossa saúde. A gente sabe que tomar refrigerante... Quem aqui sabe que tomar refrigerante não faz bem? Quem aqui toma refrigerante? Pois é. Por quê? Por que a gente sabe que não deve tomar refrigerante, que refrigerante faz mal e continua tomando? Porque você ama refrigerante. Você ama a sensação que o refrigerante gera em você. Aquele frescor, daquele líquido preto, que eu não vou dizer o nome. Você ama aquilo. E mesmo sabendo que aquilo faz mal para você, aquilo te governa. Porque você ama a sensação que ele produz em você. Quem aqui sabe que não se deve passar horas na rede social? Na frente de telas? Quem aqui ama passar as horas na frente da tela? A palavra pregou aqui primeiro, gente. O Senhor pegou aqui primeiro, eu não estou aqui sendo hipócrita. Nós sabemos de várias coisas que nos fazem mal. Mas mesmo assim, nós continuamos fazendo estas coisas. Por quê? Porque nós amamos o prazer, a sensação que aquilo nos dá. E esses prazeres acabam nos levando a nos mover, a ter atitudes que nos levam a estar sendo dominados, governados por coisas que nos fazem mal. Porque
amamos essas coisas. Amém? Não é verdade? E Lucas, abra comigo a palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 8. Enquanto você abre, eu quero falar de algo que eu ouvi uma vez, falando da água, né? Por exemplo, a água, todo mundo sabe que deve tomar água. E tem especialistas que falam sobre os benefícios da água e conhecem, né, tudo que a água tem de bom. Porém, se uma pessoa que conhece os benefícios de algo, ela não toma, ela vai usufruir dos benefícios? Não vai. Mas uma pessoa que mal sabe ler e escrever, talvez, não conhece nada, mas toma a quantia devida de água, quem vai usufruir mais dos benefícios? A pessoa que sabe ou a pessoa que toma? Vamos lá, igreja, me ajuda a pregar? A que toma. Então, muitas vezes nós sabemos muitas coisas, mas o saber não faz diferença na nossa vida se nós não colocarmos em prática. A diferença da colheita na sua vida, daquilo que você quer viver na sua vida, está em colocar em prática aquilo que você sabe. Eu já falei algumas vezes também que nós temos muitos banquetes, muitas ministrações. Muitas pessoas até acham pouco que a gente tem aqui, acabam indo para outros lugares, ouvir outras ministrações, diariamente ouvem no YouTube. Mas a pergunta é, o quanto que você coloca em prática tudo isso que você ouve diariamente? Às vezes passa o dia inteiro ouvindo ministração. O que vai fazer diferença na sua vida não é o quanto de ministração você ouve se você não colocar em prática. Na quarta-feira eu falei aqui sobre fé, e eu falei que quem veio me ajuda aí, quero ver. A fé vem como? Pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas, uma vez que eu ouço a palavra de Deus, ela gera em mim o quê? Fé. E a fé eu manifesto como? Com ações, agindo. Então, muitas vezes, nós estamos ouvindo, preste atenção nisso. Eu falei também na quarta-feira, o que impede as pessoas de terem a sua fé fortalecida? É porque elas estão escutando, mas elas não estão, de fato, ouvindo e crendo no seu coração naquilo que estão ouvindo. Porque estão ouvindo por ouvir, estão distraídas. Então não se distraia nesse momento que você está aqui, amém? Concentre a sua mente, o seu coração naquilo que o Senhor tem para ministrar essa noite ao seu coração. Para que você possa de fato ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Amém? Você está em Lucas 8, no verso 19. Lucas 8, verso 19 diz assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém? Ai, pastora, tu falou, né? Mas assim, não sei se é bem assim. Agora vocês ouviram. Quem foi que falou? Jesus. Meus irmãos são aqueles que
ouvem a palavra de Deus e praticam. Ainda aqui em Lucas, volta uma página no capítulo 6, no verso 46. Lucas 6, 46. Um texto bíblico muito conhecido. Você está lá, amém ou misericórdia? Amém? Então vamos ler. Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Verso 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Meu Deus. O que a gente recém cantou aqui? Quem lembra? A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, Senhor. Antes disso a gente falou, eu creio em ti. É necessário ouvir e crer na palavra. E depois de crer, lembra que eu falei no início do ciclo? Preste atenção, faça um desenho na sua imaginação aí. O que você tem ouvido? O que tem entrado nos seus ouvidos? De que você tem se alimentado? E aquilo que você tem ouvido tem gerado o que no seu coração? Que sentimentos, que crenças têm ocupado o seu coração? E agora analise, a partir dessas crenças, o que você tem feito na sua vida. Porque não adianta você vir para a igreja simplesmente por vir, para bater cartão, para algo social, para fazer amizades, para ver as pessoas. Não é isso que faz diferença na sua vida. A sua vida não vai ser transformada simplesmente pelo fato de você só vir à igreja ou à célula, ou ter a sua Bíblia aberta lá na sua casa, em um salmo, em algo que você acha que vai trazer algum tipo de benefício para a sua vida. Não é isso. O que vai mudar, o que vai transformar a sua vida é você ouvir a palavra de Deus, crer com seu coração e praticá-la. Avaliando quais são as crenças, quais são os pensamentos que têm passado na sua mente. Passar pelo filtro da palavra. O que você tem pensado a respeito de você mesmo? O que você tem pensado a respeito do seu cônjuge? Talvez você está casado há anos e você olha para o seu marido ou para a sua esposa e pensa, não tem mais jeito meu casamento. Essa situação não vai mudar mais. E você fica declarando isso com a sua boca. Há poder nas palavras que você profetiza, que você fala. Então, se você olha para as circunstâncias, para a situação, e você declara, é aquilo que você vai viver. Se você declara que não tem mais jeito, se você tem uma dificuldade, seja ela financeira, uma enfermidade, e você fica declarando, eu tenho esse problema, eu tenho
sonho, essa dificuldade, você tomou posse. Que dia foi que você comprou isso para você? Tome posse do que a palavra de Deus diz a seu respeito. Tome posse daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário e deu a você de presente. Isso é seu. Agora, aquilo que ele lá na cruz do Calvário destruiu não é seu. Então a enfermidade, a miséria, a depressão, a angústia, o medo, nada disso te pertence. Se você está carregando isso na sua vida, tome posição. Consulte o que você está ouvindo, em que você está crendo. Porque não é isso que Jesus conquistou para você. Não foi isso que ele deu para você de presente. Jesus te deu uma vida abundante. E vida abundante é não ter falta de nada. Não é ter tudo que você quer. Amém? Porque às vezes ter tudo que a gente quer não vai nos fazer bem. Porque nós não vamos saber lidar com tudo. Mas Deus, através de Jesus Cristo, nos deu uma vida abundante, aonde nele nós não temos falta de nada. Amém? Você pode dizer um amém, um aleluia bem alto? Amém, glória a Deus. Vamos dar um aleluia aí para ninguém dormir, irmão. Não deixa a distração roubar a palavra do seu coração. Amém? Então vamos lá. Não se engane. Tiago vai dizer que aquele que ouve a palavra e não pratica, está se enganando a si mesmo. Talvez você é aquele crente, né? Bem assíduo, que vem sempre os cultos, e amém por isso. Glória a Deus, a gente fica feliz por ver você aqui. Mas não é sobre bater cartão na igreja. É sobre você entrar em um lugar em Deus, aonde você vem aqui não para receber, mas você vem aqui também para dar. Aonde você vem para este lugar e olha para a pessoa que está do seu lado e você profetiza na vida dela. Você abençoa a vida dela com um abraço, com um sorriso, com uma oração. Na sua casa você transborda. No seu trabalho você transborda daquilo que Deus já tem colocado dentro de você. Ei, o evangelho, meu irmão, minha irmã, não é, a gente não está aqui, a gente não se reúne porque a gente não tem mais nada para fazer. Certamente você teria outras coisas para fazer nesse momento, não teria? Teria, com certeza teria, nem que fosse só ficar deitado no sofá descansando, porque amanhã começa, né, o batente. Mas você não veio aqui à toa. E você está vivo e foi alcançado pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Não foi em vão. Há um propósito nisso. Então, ouça e creia naquilo que a palavra de Deus diz. Jesus, nesse texto, ele disse assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não me obedecem? Não adianta a gente fazer, às vezes, orações eloquentes, dizer Senhor, Senhor, ter todo um dialeto, se lá no fundo do seu coração, se na sua vida ordinária, no seu dia a dia, se no trato com o seu marido, se no trato com a sua esposa, se no trato com os filhos, se no comprometimento do mandamento que nós já aprendemos aqui em outros cultos, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não estou sendo fiel. Não adianta dizer Senhor, Senhor. No último dia ele vai dizer: aparte-te de mim, porque eu não te conheço. Então,
vamos nos atentar, vamos buscar ouvir a palavra de Deus e crer no nosso coração e colocar em prática, como diz aqui em Mateus. Vá comigo aqui, a gente vai ler alguns textos, amém? A igreja gosta, né? A igreja diz amém, aleluia, porque a gente ama ouvir a palavra de Deus. Mateus 28, último capítulo, os últimos versos. Mateus 28, 19 e 20. Aquele que ouve a palavra de Jesus, aquele que crê em Jesus, ele é um cristão, ele é um discípulo de Cristo. Você está lá? A partir do verso 19 diz assim, ó: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Nós que viemos, que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, estamos aqui e somos denominados, né, pelo IBGE, sei lá, né? Somos denominados como crentes. Mas crente é todo aquele que crê em algo. Todos aqueles que creem em alguma coisa são crentes. Nós que cremos em Jesus Cristo, nós somos cristãos. Amém? Nós somos crentes, mas crentes cristãos, que creem em Jesus. E aquele que crê em Jesus é discípulo de Jesus. E o que é ser discípulo de Jesus? É fazer o que Jesus fazia. É imitar o que Jesus fez. É procurar seguir o modelo de Cristo. E aí ele diz aqui: vá por todo mundo, vá por todas as nações e façam discípulos de todas as nações. Esses discípulos não são discípulos nossos. Eu estou aqui ministrando, não é para você ficar parecida comigo, mas eu estou aqui apresentando Jesus, porque você precisa ser discípulo e discípula de Cristo. É com Ele que nós temos que nos parecer. Ele é o modelo perfeito. Nós somos falhos e limitados, mas Jesus ele é perfeito. E nós precisamos então crer, obedecer e ensinar às outras pessoas tudo aquilo que você aprendeu com Jesus. Agora reflita aí. Você tem sido um modelo de cristão? Será que nós temos sido modelos de cristão? Será que quando as pessoas olham para nós, para a nossa vida, para a nossa maneira de viver, para o nosso estilo de vida, não para os atos religiosos que fazemos? Porque não é sobre você mostrar que está indo à igreja que isso determina e mostra e toca a vida das pessoas e faz elas acharem que tem algo de diferente em você, porque simplesmente você posta uma foto no Instagram indo na igreja. Não é isso. O que mostra para as pessoas que nós somos discípulos de Cristo é a nossa vida, a forma que a gente vive. É o estilo de vida. É a forma que a gente trata com as pessoas. É a forma que a gente compra e vende nos nossos negócios. É a forma que a gente ama o próximo. É a forma que a gente cuida de nós mesmos. É a forma que a gente cuida da nossa família. Porque todas essas coisas, seja desde o nosso corpo, a nossa família, o nosso trabalho, saúde, tudo, foi Deus quem nos confiou. Tudo é dele.
nós somos mordomos. E como bons mordomos, nós precisamos cuidar bem, administrar bem aquilo que foi confiado a nós. Amém? Quem aqui já viu aqueles filmes antigos que tinha aqueles mordomos que chegava numa casa, né? E vinha o mordomo, a governanta, o governante. Quem era? Qual era a função do governante, do mordomo num palácio? É gerir, é governar. Ele governa tudo ali, mas nada é dele. Assim é aquilo que o Senhor tem confiado a nós. A sua vida é sua? Ou você confiou ela a Jesus? Se você entregou ela para Jesus, o seu papel agora é cuidar bem dela. O seu papel agora é viver de forma que glorifique ao Pai. Amém? Amém, igreja? Vocês estão muito sérios? Amém? Glória a Deus, então. Que foi, pastor? Tudo bem? Vamos comigo ali em João, no capítulo 6. Esse é um ensino de amor. Amém? Vocês estão se sentindo amados? Eu estou fazendo o que Jesus falou. Ensinar o que Ele me ensinou. Então isso é muito amor. Amém? João 6, a partir do verso 35. Você está lá? Amém? Misericórdia. Amém? João 6, a partir do verso 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Aleluia! Aqui está a nossa esperança. Amém? Na quarta-feira a gente também aprendeu a diferença entre fé e esperança. Ter fé não é ter esperança. A gente precisa de fé para crer. E a nossa esperança é: Ele virá para nos buscar. Nele está a nossa esperança. Amém? Então, você está vindo à igreja, mas você está crendo em Deus? Você está crendo em Jesus? Ele disse aqui para os discípulos: vocês estão me vendo, mas vocês ainda não estão crendo. Olha só. Jesus, ele confrontou os discípulos aqui. E este é um confronto dele para nós essa noite. Vocês estão ouvindo a palavra, domingo após domingo. Mas o quanto que nós estamos crendo nessa palavra. O quanto que nós estamos nos submetendo a esta palavra. O quanto que nós estamos caminhando nessa palavra. Porque Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do Pai. E ele disse qual era a vontade do Pai. Ele disse que a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer, tenha a vida eterna. Note, preste atenção. Ele não te obriga.
Ele não obriga você a crer nele. Mas aqui está, que se você crer nele, você terá a vida eterna. Então é uma escolha que eu e você fazemos. Diante daquilo que nós estamos ouvindo diariamente, seja pela internet, seja com a sua Bíblia, ou nos domingos aqui, ele não te obriga a fazer a vontade dele. Mas a vontade de Deus e a vontade do Filho de Jesus é que você seja salvo. Porém, você precisa fazer a sua parte. Você precisa crer. E a vontade de Deus, ela está então condicionada ao seu querer. E quais são os nossos amores? O que nós temos desejado? Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, se você crê em Deus, verdadeiramente o ama, as suas ações, elas precisam ser correspondentes a esse amor. A sua vida precisa, então, corresponder àquilo que ele diz na palavra dele. E aí, eu escrevi algo aqui, que diz assim: a obediência é o melhor presente que um filho pode dar a um pai ou uma mãe. Quem dirá a Deus? Pare para refletir. Você que é pai e mãe, e todos nós que somos filhos, quando nós fazemos algo que desagrada os nossos pais, quando os nossos filhos fazem algo que desagradam os pais, não é porque eles não amam. Eles amam. Nós amamos os nossos pais. Mas mesmo assim, na fase da imaturidade, fazemos coisas que desagradam. Fazemos coisas que desonram os nossos pais. E isso traz uma reflexão muito profunda aos nossos corações, que é um nível mais elevado de amor. Quando nós entendemos esse nível mais elevado de amor, além de amar, nós honramos. A honra, ela é um nível que nos leva não só a abrir mão de coisas que não devemos, mas até daquilo que nós poderíamos fazer, mas por honra nós escolhemos não fazer. Amém? Você consegue compreender isso? Algo que é lícito, que você até pode fazer, mas que você sabe que o seu pai não quer que você faça isso. Então, por honra, você não vai fazer. Porque você o ama tanto, que você não só quer dizer que o ama, mas você quer honrá-lo com a sua vida. Amém? E é um mandamento com promessa, está lá em Êxodo 20, 12. Honrar pai e mãe. Amém? Assim como os votos de casamento, assim como o leito de um casal. Lá em Hebreus 13, 4 vai dizer que o casamento, que o leito deve ser honrado por todos. Porque o casamento é que dá a formação de uma família, que é a instituição que Deus formou, que é a base da sociedade. E através da família, nós representamos Deus aqui na terra. É através da unidade, nós aqui, a nossa visão como igreja dádiva é ser uma grande família, em perfeita comunhão com o Pai e os irmãos,
resplandecendo, brilhando a fé em Cristo Jesus. E isso acontece através das nossas famílias que se unem aqui em uma grande família, família de Deus. Amém? Você está comigo? Então aqui, vamos mais um texto de João ainda, no capítulo 14. Capítulo 14, no verso 15. Você está lá, amém? João 14, 15 diz assim: se vocês me amam, me obedecerão aos meus mandamentos. Capítulo 15, verso 10. Do ladinho diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Eu falei outro dia aqui que Deus, ele nunca vai exigir de você, de mim, de você, como filhos, algo que Ele mesmo já não fez por nós ou proveu condição de nós fazermos. Amém? O próprio Cristo, o próprio Jesus, Ele está declarando aqui que Ele está sendo obediente ao Pai. E é interessante você prestar atenção ali, que diz assim, ó, se. Esse se é uma condição. O texto inicia dizendo, se vocês obedecerem. É uma condição, é uma escolha. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Sabe por quê? Porque mandamento não é obrigação. Mandamento não é punição. É proteção para as nossas vidas. O mandamento, ele existe para nos cercar de cuidados. Não é punição. E quando nós obedecemos os mandamentos, a obediência não nos traz merecimento algum. Você não vai dizer, tá bom, Senhor, sabe aquilo de fazer voto? Vou fazer isso aqui para o Senhor me abençoar. Vou orar, como diz na tua palavra, todo dia, por 7 dias eu vou orar. Por tantos dias eu vou jejuar para o Senhor fazer algo na minha vida. Isso é barganha. Isso é barganha. Não é dessa forma que Deus nos ama mais, ou que Ele realiza aquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Ele realiza porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E quando nós oramos para nos relacionarmos com Ele e ouvir dEle aquilo que Ele diz a nosso respeito e nós nos tornarmos mais semelhantes a Ele. E quando nós jejuamos para mortificar a nossa carne, para colocar os nossos prazeres, as nossas paixões em sujeição ao Espírito Santo de Deus, que deve governar a nossa vida. Então, quando nós cumprimos os mandamentos, quando nós fazemos aquilo que a palavra de Deus diz, não nos torna mais merecedores. Amém? Isso que nós fazemos só reflete o amor que temos por Ele. Obedecer, cumprir os mandamentos, obedecer à vontade do Pai, é a forma que nós temos de glorificar a Deus. Não é punição, mas é demonstração de gratidão. Você que é pai e mãe, quando você deseja que os seus filhos obedeçam você, quando você coloca um limite, você coloca uma regra na sua casa, é para punir os seus filhos?
Não. Não é, né? É por quê? Porque você ama. Porque você ama, você diz, não bota o dedo na tomada. Porque você ama, você diz, não vai comer chocolate o dia todo. Porque você ama, você diz, cuidado, atravessar a estrada. Porque você ama, você diz, vigia com esse amiguinho aí, porque não gostei da forma que ele falou contigo. Cuidado, olha, a forma que ele anda, a forma que ele fala não convém para você. E da mesma forma a palavra de Deus nos orienta. São orientações de amor, são orientações de cuidado, de proteção para com a nossa vida. Mas o quanto que nós estamos dando ouvido àquilo que a palavra de Deus tem nos dito. Amém? Para encerrar, abra comigo lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Na carta de 1 João. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 1. Você está lá, amém ou misericórdia? Amém? Misericórdia, tem alguém aí ainda? Então vamos esperar. 1 João, está lá perto de Apocalipse. É a carta de 1 João, capítulo 2, verso 1. Amém? Diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém, irmãos? Nós ouvimos a palavra de Deus e somos privilegiados por isso. Porque a palavra de Deus, ela abre os nossos olhos. Ela tira as escamas dos nossos olhos, ela nos orienta. O salmista vai dizer que a palavra de Deus é luz no nosso caminho. É uma lâmpada que ilumina os nossos passos. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está ouvindo, creia, tome posse. A obediência à palavra de Deus, aos mandamentos, como eu já falei, é uma forma de glorificar a Deus, assim como Jesus fez. Eu não vou abrir, mas é um texto bem conhecido de Filipenses 2, ali a partir do verso 5, 15, vai dizer que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Lá em Hebreus, no capítulo 5, verso 8 e 9, vai dizer que ele, sendo filho, aprendeu a obediência pelas aflições que passou. A palavra de Deus você vai ver no Antigo Testamento. Quem está lendo aí a leitura anual da Bíblia com a gente? Bênção, leiam, estejam conosco nessa leitura. Tem trazido muito crescimento para nós. Está ali contando, né, a história. A gente já viu Abraão, Isaac, Jacó. Estamos lá em Moisés. Muitos deles são heróis da fé. Hebreus 11 vai relatar ali para nós vários heróis da fé, uma galeria de homens e mulheres que foram obedientes à palavra de Deus e fizeram a história.
são nossos familiares de longe. Mas o maior deles foi Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso alvo. É Ele que nos ensina todas as coisas em amor. Em amor. Aqui o texto começa dizendo assim, preste atenção nisso. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Irmãos, eu estou falando isso com orientação para que vocês não pequem. Mas se, porém, alguém pecar, porque vamos pecar, amém? Todos nós, em algum momento, vamos pecar, vamos tropeçar por acidente, amém? Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Verso 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas o do mundo todo. Ou seja, Jesus não morreu só por mim e por você que está aqui dentro da igreja, mas pelo mundo todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o nosso papel que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus é ser exemplo. É sair lá fora e ser crente lá fora. Porque ser crente aqui olhando para a nuca do irmão é fácil, né? Como eu já falei, meu sonho, a gente vai chegar lá ainda, ter uma igreja de arena, aonde a gente não olha para a nuca do irmão. Vocês aqui todos estão vendo o meu rosto, eu estou vendo de vocês. Mas talvez possa ter alguém aqui entre vocês que não estão de bem, que está devendo, que não perdoou, que está de mal, que está brigado, que não está gostando de alguma coisa. E aí é fácil. Entra, sai de fininho, não olha no rosto, não cumprimenta, aqui ergue a mão, fecha o olho, ora. Não é isso ser crente, irmão. Ser crente é cumprir os mandamentos. Amar o próximo como a mim mesmo. Amém? Onde não há obediência, não há amor. E a desobediência é pecar contra Deus e nos leva à morte. O salário do pecado é a morte. Adão e Eva, qual foi o pecado de Adão e Eva? A desobediência. Eles desobedeceram e morreram. Qual foi a morte? Foi perder a comunhão com o Pai. E é isso que eu e você temos o privilégio de ter todos os dias. Não só aqui na igreja, meus irmãos, mas na sua casa. Aonde você está, a presença de Deus te acompanha. A presença de Deus faz morada em você. Deus escolheu morar em você. Nós nos reunimos aqui, quando estamos reunidos aqui, somos a igreja de Cristo. Mas você é templo do Espírito. Então aonde você está, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, está em você. E age em você e através de você para abençoar a vida de outras pessoas. Então nós temos uma grande responsabilidade, como igreja do Senhor, enquanto discípulos de Cristo, que é a nossa missão como igreja dádiva, é formar discípulos de Cristo, é resplandecer o nosso Pai lá fora. Como Jesus falou, eu estou apresentando o Pai para vocês. Sabe, às vezes nós queremos que as pessoas conheçam Jesus, conheçam a Deus, a gente quer falar do amor de Deus para elas. Sabe como que a gente vai apresentar? Amando elas. É fácil? Não é. É bem difícil. Por isso que é mandamento.
Porque se fosse fácil, não era mandamento. Tudo que é mandamento é porque é necessário nós bebermos da fonte que nos capacita a agir, a fazer aquilo que a nossa carne, aquilo que as nossas vontades, que os nossos desejos não querem. Porque os nossos amores querem nos levar para outro lugar, que é longe da vontade de Deus. Amém?